Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje, para conversar conosco, Carlos Aparício Clemente, ele que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e coordena uma iniciativa fantástica aqui na região desde 2001, o Espaço da Cidadania, uma entidade que fala sobre inclusão social das pessoas com deficiência. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui e debater um pouco esse assunto que interessa para toda a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença, Carlos. Queria que você explicasse um pouquinho, Clemente, o que é o Espaço da Cidadania, como surgiu essa ideia e o que o Espaço da Cidadania faz exatamente? Essa ideia surgiu há 12 anos, no começo do ano 2001. No primeiro momento, a ideia do Espaço da Cidadania era discutir políticas públicas para o município de Osasco, mas menos de 3 meses depois de lançado, o Espaço da Cidadania foi focando o debate da inclusão da pessoa com deficiência, num primeiro momento na sociedade, que era assim, como vencer barreiras, como a partir de obstáculos colocados por conta da deficiência, a pessoa conseguiu superar e vencer. E foi crescendo esse debate para caminhar no mundo do trabalho, porque todas as pessoas com deficiência que foram participando dessa discussão mostravam que a principal superação delas era poder provar para a sua família e para a sociedade que ela, com deficiência, poderia trabalhar com competência. E aí nós começamos a estudar muito esse assunto, produzir conhecimento, assim, com muitas pessoas de áreas diferentes que trabalham juntos nessa ideia. Que tipo de atividade de inclusão o Espaço da Cidadania realiza hoje, Clemente? Basicamente, o Espaço da Cidadania ele vai estimulando os vários atores sociais a perceber que a inclusão da pessoa com deficiência é possível em qualquer lugar, é possível. Então, é possível discutir isso nas empresas, a pessoa pode estar em qualquer empresa trabalhando, pode estar numa escola, pode estar numa entidade especializada, como uma ACD, uma Sociedade Pestalozzi, e assim por diante. Pode estar dentro dos órgãos públicos, secretarias, órgãos públicos, e pode estar também em sindicatos, trabalhando. Então, o Espaço da Cidadania, na verdade, ele vai produzindo conhecimento com todo mundo, fazendo encontros, fazendo seminários. A gente brinca, o Espaço da Cidadania, ele é um pouco assim sem teto, porque ele, fisicamente, ele fica no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Mas ele faz reuniões em todo o estado de São Paulo, faz encontros, ele faz em inúmeros locais. E inúmeros locais públicos, espaços de uso público, ele faz encontros em shoppings, fazemos encontros dentro de empresas, fazemos encontros dentro de órgãos públicos, Nós tivemos recentemente, fizemos um enorme encontro numa Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, e fizemos na semana passada um encontro dentro do Ministério do Trabalho. O evento não era do Ministério, mas era dentro do Ministério, com esses vários atores sociais, gente vindo inclusive de outros estados para essa discussão. Então, mas na busca do conhecimento, na construção do conhecimento. À medida que pessoas diferentes consigam estar lado a lado, conversando, debatendo, pessoas com ou sem deficiências, e pessoas de áreas diferentes de conhecimento, isso facilita a inclusão e facilita principalmente derrubar mitos e preconceitos, que é o grande entrave da entrada da pessoa com deficiência com dignidade no trabalho e em qualquer espaço social. Agora, esse foco na inclusão para o trabalho tem a ver também até com o nascimento do Espaço da Cidadania, numa parceria importante com o Sindicato dos Metalúrgicos, Clemente? Sim, o Espaço da Cidadania ele não nasceria sem a presença do Sindicato dos Metalúrgicos, porque na época eu era diretor do sindicato, licenciado, eu exercia um mandato
na Câmara Municipal de Osasco, tinha um projeto, então das nossas ideias ali. Você foi vereador, né? Fui vereador no ano de 2001, 2002, e tinha um projeto que era um projeto de acessibilidade arquitetônica em espaços públicos e de uso público. E nós construímos, então, o lançamento do Espaço da Cidadania justamente para discutir políticas públicas, entre essas, mas políticas públicas de uma maneira geral. Mas, rapidamente, então, nós focamos deficiência e trabalho, e aí hoje estamos construindo informações muito baseado nisso, e minha felicidade de estar vinculado a um sindicato, vamos dizer assim, a empresa mãe do Espaço da Cidadania, é que hoje, passado muitos anos, 12 anos, por exemplo, a lei de cotas, que garante vagas para pessoas com deficiência nas empresas, só é 25% dela cumprida no Brasil inteiro. No estado de São Paulo, 46%. E entre os metalúrgicos de Osasco, nós estamos beirando 90%. Nós vamos fechar o ano de 2013 beirando 90% do cumprimento da lei. Então, o sindicato foi provando ao longo do tempo, mesmo com esse trabalho junto com o Espaço da Cidadania, que a inclusão poderia estar acontecendo nas empresas metalúrgicas, no qual o sindicato representava os trabalhadores. Foi bom para as empresas e foi excelente para o sindicato e para as pessoas com deficiência incluídas nesses 12 anos. A gente vai se debruçar um pouco mais sobre a questão da lei de cotas, porque você tem um trabalho vastíssimo, o Espaço da Cidadania tem uma militância, um trabalho bastante amplo nessa questão, mas eu queria aproveitar que você mencionou e falar um pouquinho da lei de acessibilidade de Osasco, que é de tua autoria durante o teu mandato como vereador na cidade, e foi uma das pesquisas que gerou, inclusive, o nascimento do Espaço da Cidadania, né? Hoje a cidade, a gente já começa a ver a transformação, começou lá atrás, claro, mas preparação das guias para os deficientes, a questão agora com a reforma do calçadão, né, a calçada tátil para os deficientes visuais, né? Como é que você vê essa transformação da cidade, não só de Osasco, mas das cidades aqui do entorno, das cidades em geral? Com certeza, né? Hoje sopra o vento da inclusão e da acessibilidade, né? Naquele momento, então, 2001, nós tínhamos, a gente poderia fazer leis municipais para exigir que dentro da cidade, no caso aí na cidade de Osasco, nós tivéssemos assim, a garantia de que o setor público cumprisse a sua parte em relação a essa inclusão. E o que era isso naquele momento? Era permitir que, por exemplo, uma pessoa que se locomovesse em cadeira de rodas pudesse entrar em qualquer departamento público, qualquer serviço público com independência, sem precisar ser carregado por outra pessoa. Ele pudesse locomover livremente ali. Uma pessoa que fosse uma pessoa cega, que pudesse poder chegar em qualquer setor com sinalização suficiente para ela poder andar com independência. Uma pessoa surda, que ela pudesse ser atendido por um funcionário público, entendendo de fato o que ela está querendo ali e tratando isso. Mas o que ficou marcado daquela lei de acessibilidade no município de Osasco, e você participou dela na época, muito, foi o quê? O que o pessoal falava? É a lei que quebrava as calçadas, né? Que fazia a lei de quebrar calçadas. Porque era o que? Era, na verdade, fazer a transformação das guias em rampas. Né? Então, quem está, por exemplo, numa calçada, poder atravessar a rua, e ele tem que atravessar com leveza, né? Com um ângulo que dê leveza para a cadeira de rodas passar para um lado e para o outro. Tá? Então, a lei da acessibilidade, ela então previa que o município de Osasco se adaptaria de forma arquitetônica para garantir acessibilidade, particularmente para as pessoas com deficiência física que se locomoviam em cadeira de rodas. Essa lei foi sancionada pelo prefeito em setembro de 2001. Ela teve aprovação unânime da Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores, que naquela época não era acessível também. E eu me recordo que no dia que fizemos uma audiência pública dentro da Câmara de Vereadores, para entrar na Câmara,
tinha assim um vão, né, um degrau, e um guardador de carros na frente da Câmara salvou a reunião para a entrada das pessoas que se locomoviam em cadeira de rodas. Ele conduzia, as pessoas ajudavam. Porque ele trouxe uma tábua, literalmente, ele pegou uma tábua de um local em frente, que era uma agência de carros, e essa tábua virou uma rampa e as cadeiras de rodas puderam entrar naquela Câmara. Hoje ela está totalmente adaptada. Mas foi muito interessante a ideia de que o debate da inclusão podia ser em qualquer local. Nós estávamos no local público, né, discutindo lei para a cidade. Então eu entendia que a cidade poderia tomar a iniciativa de ser mais acessível para os seus habitantes. Mas foi o início de um trabalho. Até hoje evoluiu muito esse debate. Hoje, olha, nós temos coisas muito fantásticas acontecendo. Vou dar um exemplo fora de Osasco. A Guarda Municipal de Guarulhos, tá? A Guarda Municipal de Guarulhos está ganhando um prêmio estadual agora, o prêmio de o quarto concurso de ações inclusivas no estado de São Paulo, porque todas as pessoas que estão entrando agora na Guarda Municipal, e quem está nela, estão fazendo o curso de Libras. Quer dizer, então, a linguagem de sinais. A língua de sinais. Então, hoje, todo integrante da Guarda Municipal de Guarulhos está se preparando para conseguir atender uma pessoa surda e poder prestar qualquer informação para ela. Toda a guarda, quem está nela, quem está entrando agora, está ganhando um prêmio estadual. Puxa, a gente como morador de Osasco gostaria de ver, por exemplo, que em todos os locais iniciativas dessa também acontecessem. Mas Osasco deu um passo importante naquele momento, em termos de leis municipais, enquanto muitas prefeituras ficavam esperando orientações do governo do estado ou do governo federal. A grande orientação nacional vem acontecer em 2004, né, já prevendo acessibilidade em várias áreas, mas Osasco já tinha feito a sua lição de casa, pelo menos do ponto de vista da lei, 3 anos antes. Agora, é curioso que é como se a sociedade não tivesse pessoas com deficiência antes disso, né? Às vezes são adaptações simples, bastante simples, em alguns casos que até barateiam, porque você vai usar menos material para fazer uma calçada rebaixada, vai usar menos... E, no entanto, elas não eram adotadas. Imagina lá atrás o que aconteceu para as pessoas não pensarem, né? Com certeza. Porque a questão da acessibilidade, ela não diz respeito, inclusive, unicamente à pessoa com deficiência. Às vezes, a deficiência, inclusive, ela não precisa ser uma deficiência permanente, uma gestante, uma pessoa obesa vai ter dificuldade de mobilidade. Então, tem uma série de adaptações e parece que as pessoas não atinavam para isso antes, Clemente. Olha, uma coisa interessante, não, é verdade. Olha, por exemplo, na Suécia, não se constrói hoje portas com menos de 80 centímetros. Porque hoje, uma porta dentro de casa, com menor que 80 centímetros de largura, porque hoje uma pessoa que está morando pode ficar com uma deficiência ou temporária, né, e tem que se locomover com cadeira de rodas por um período temporário, um acidente, depois volta à situação de normalidade, ou definitiva. Quer dizer, eu moro numa casa, de repente eu vou usar o banheiro da minha casa, eu não consigo entrar no banheiro por conta que a cadeira de rodas não passa na porta. Então, na Suécia, todas as construções, isso já tem mais de 30 anos, todas as construções prevê que as portas tenham 80 centímetros de largura. Né? E hoje, mas em Osasco tem um exemplo muito bacana na história da cidade, que é a FITO. A FITO, as pessoas sobem de um andar para o outro, nas 2 unidades da FITO, já naquela época era assim, são rampas. Então, a rampa pode circular uma pessoa, um aluno com cadeira de rodas, em todos os andares. Quer dizer, então, aquela ideia de ele colocar a rampa no lugar da escada, no projeto da FITO, isso já existia, né? E hoje isso está ficando assim praticamente em todos os locais. Porque quando a gente tem, por exemplo, uma rampa no lugar da escada, a gente facilita a vida de todo mundo, não é só da pessoa com deficiência. Por exemplo, uma pessoa idosa que tem dificuldade de subir a escada
essa pessoa consegue caminhar na rampa, vamos dizer, uma pessoa que está carregando um bebê num carrinho, né? Então esse carrinho sobe com tranquilidade e desce as rampas, né? A escada já vira um obstáculo. Então essa ideia da gente pensar num desenho universal, onde as rampas vão servir para todos, para a criança, a quem está na velhice, né? Você ter espaços de sinalização, né? Que hoje, se você tiver uma sinalização tátil para uma pessoa com deficiência visual, poxa, essa pessoa vai conseguir fazer quase tudo que ela faz com independência, né? Então, hoje já começa a se pensar nisso. Eu lembro que na época que a gente estava no mandato de vereador, se falava de ter os semáforos sonorizados para pessoas com deficiência visual, né? E é possível isso. Se eu tiver um semáforo sonorizado, uma pessoa cega não precisa ficar aguardando, né, alguém para orientar na hora de atravessar ou não. Ela vai fazer isso com independência. Tá? Então, vamos dizer assim, a acessibilidade arquitetônica, que possa servir para a pessoa com deficiência física, pessoa visual, pessoa com deficiência auditiva, garantindo essa acessibilidade, de alguma maneira todo mundo consegue se virar e tocar a sua vida. Tá certo. Clemente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com Carlos Aparício Clemente, que é coordenador do Espaço da Cidadania e também diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Clemente, no primeiro bloco você falou de passagem da Lei de Cotas. A Lei de Cotas, só para a gente lembrar para o nosso telespectador, é um artigo da Lei 8.213, a Lei da Previdência Social. E é ela quem determina que as empresas têm que ter cotas para as pessoas com deficiência. Sim, toda empresa, a partir de 100 funcionários, tem que ter pessoas com deficiência trabalhando na sua organização. E isso vale também para empresas públicas. Qualquer concurso público hoje tem que reservar 5% das vagas para pessoas com deficiência que vão disputar preparadas para disputar aqueles cargos que estão sendo, vamos dizer, os cargos daquele concurso público. Se todo mundo cumprir a lei, então, a lei é uma regrinha assim. Uma empresa de 100 a 200 funcionários tem que ter 2% de pessoas com deficiência ali. Vamos imaginar, uma empresa de 150 funcionários, 2% tem que ter 3 pessoas com deficiência. E assim vai crescendo. Uma empresa de 200 a 500 funcionários tem que ter 3% do quadro. 300 funcionários, 9 pessoas com deficiência é a obrigação legal. E 501 funcionários a 1.000 pula para 4%, uma empresa de 700 funcionários tem que ter 28 pessoas com deficiência, e acima de 1.000 funcionários, 5%. Uma empresa com 2.000 funcionários teria que ter 100 pessoas com deficiência trabalhando ali. Se todo mundo cumprir a lei, nós vamos ter no Brasil 1 milhão de trabalhadores com deficiência trabalhando com carteira assinada e também com direitos previdenciários para o seu futuro. 1 milhão entre 30 milhões de pessoas com deficiência que têm idade de trabalhar no país. Já é bastante defasado o número em relação às vagas. Né? Mas só 250 mil pessoas hoje trabalham na regra da lei de cotas. Quer dizer, para cada 4 vagas que estão hoje disponíveis, apenas uma está sendo cumprida no país. Agora, a gente vê bastante anúncio nos veículos que buscam emprego, nas próprias agências, de empresas buscando essa pessoa com deficiência. E, no entanto, uma diferença tão grande entre vagas disponíveis e pessoas em condições de trabalhar. Por que essa discrepância, Clemente? Assim, anúncios tem bastante, mas anúncios para inglês, ver. Quem quer contratar, contrata. Por causa de um cálculo muito simples. No Brasil tem 1 milhão de vagas para pessoas com deficiência na regra da lei de cotas. O Brasil tem 2.800.000 pessoas com deficiência com ensino superior completo. Só com quem tem universidade concluída caberia 3 leis de cotas. Para demonstrar que essas pessoas são qualificadas. Se eu juntar
o pessoal que tem ensino médio completo, que é o que o mercado exige, ensino médio ou faculdade. Se eu juntar esse grupo de ensino médio completo com quem tem faculdade, nós vamos ter aí 11 milhões de pessoas com deficiência com essa escolaridade, que caberia 11 leis de cotas só nesse grupo. Então, pessoas capacitadas, sabe quantas pessoas no mercado formal, de 2 milhões e 800 mil, tem apenas 43 mil com ensino superior completo trabalhando nas empresas brasileiras. As pessoas estão qualificadas, as pessoas, vamos dizer, superaram, vamos dizer, o limite ali dos níveis de conhecimento, mas não são aproveitadas. Tá? Então, esse discurso, olha, eu quero contratar e não acho, não é verdade. E não é verdade, primeiro, pela escolaridade. Nós temos, então, um nível de escolaridade das pessoas com deficiência muito semelhantes das pessoas com... São dados do próprio Ministério do Trabalho, tá? Do emprego formal brasileiro, a gente tem essa informação. Tem gente com deficiência em quantidade muito maior de vagas da lei. E aí há sempre um discurso, mas as pessoas não estão preparadas para trabalhar na minha organização. Isso é conversa para boi dormir, porque a maioria das pessoas com deficiência não nasce com deficiência. As pessoas vão ficando com deficiência ao longo da vida, e a maioria absoluta das pessoas com deficiência no Brasil, a maioria absoluta, ficam com deficiência depois dos 20 anos de idade, maioria absoluta. Então nós temos aí praticamente 87% das pessoas com deficiência no Brasil ficaram com deficiência depois de 20 anos de idade, ou seja, depois que passaram pela formação normal do ensino médio e já concluindo faculdade. Então, e o que? Experimentar, já estavam experimentando o mundo do trabalho na condição de ser uma pessoa sem deficiência. E depois que tem uma deficiência, a partir daí, cria-se barreiras para essa pessoa não voltar à sua vida normal, vida de trabalho. E aí o que ele vai fazer é ficar trabalhando com o seu próprio emprego, né? Então, fazendo geração de emprego e renda, ser microempresário, microempreendedor, mas, no fim, ele fica carimbado para não poder voltar ao trabalho formal. E é esse enfrentamento social que nós vamos fazer sempre, porque uma sociedade tem que respeitar a todos. As empresas querem vender para todo mundo, qualquer empresa. Ela quer o mercado mais planetário possível, ela quer pegar o produto dela, ela quer vender para dentro do território que ela está, do município, estado, do país, ela quer vender para o mundo. E o consumidor dela é uma pessoa com ou sem deficiência. Né? Uma pessoa com deficiência vai consumir, ele quer consumir as mesmas coisas que uma pessoa sem deficiência. Né? E ele tem que ter, para ter direito e ter possibilidade de consumir, ele tem que receber de algum lugar. E através do esforço do seu trabalho, é que ele vai conseguir manter sua vida e manter seus sonhos. Agora, por que aqui você atribui essa resistência das empresas a contratar a pessoa com deficiência? A grande barreira é a barreira da atitude, é o preconceito. Preconceito por desinformação. A empresa, ou quem contrata na empresa, às vezes é a própria direção, às vezes não. Às vezes está lá no chefe que vai fazer a entrevista, né? No chefe, às vezes ali é na área de recursos humanos da empresa. Mas de imaginar que uma pessoa com deficiência não vai dar conta do recado, e não é verdade isso. Aliás, o Espaço da Cidadania coleciona histórias de superação, que mostram justamente o contrário, né, Cláudio? 100 anos antes de ter Espaço da Cidadania, o inventor da linha de produção, o Henry Ford, nos Estados Unidos, se estava deparado com uma lei americana que obrigava a contratar pessoas que estavam voltando da Primeira Guerra Mundial, 1919, aquela época. Os empresários americanos estavam chiando, o governo cria suas guerras, agora a gente tem que trazer esses inválidos de guerra aqui para dentro. O nome da lei era para inválidos. O Ford fez um estudo na linha de produção dos carros naquela época, nas suas fábricas nos Estados Unidos, e descobriu que 45% das operações para fazer um carro, naquela época, podia ser feito com pessoas com deficiência, e deficiência naquela época era não ter 2 braços, as deficiências estudadas, não ter 2 braços ou não ter um, não ter 2 pernas ou nenhuma, não ter braços nem pernas, e a pessoa ser cega. Né? Então,
quase metade da fabricação de um carro podia ser feito por pessoas com essas limitações da época. Hoje evoluiu muito, hoje nós temos pessoas com deficiência trabalhando em várias áreas do conhecimento, hoje na computação, pessoas que nascem cegos. Tem gente, especialistas em informática no Brasil, pessoas que nasceram cegos, professores de cursos de informática, cursos de várias áreas. Eu conheço professores cegos, que nasceram cegos, professores do Senai, que dão cursos de teleatendimento para pessoas que não são cegas e para pessoas cegas. E a pessoa nasceu cega e conhece tudo de informática, conhece tudo de computação, com aprendizado. E hoje os recursos tecnológicos que já estão disponíveis, né, para as pessoas, ajudam demais a derrubar essas barreiras da acessibilidade. Mas a cabeça das pessoas de ainda achar que o diferente não vai dar conta do recado, nós precisamos enfrentar. E esse diferente não é só para a pessoa com deficiência visual. A gente olha nas empresas, muitas vezes, há pessoas dependendo da cor da pele, são barradas para determinados cargos. A pessoa, por conta do sexo, não, isso aqui não serve para homem, isso aqui mulher não pode trabalhar. Quem disse que mulher ou homem não pode trabalhar em determinadas atividades? Mas em relação às pessoas com deficiência, é puro assim, preconceito por desconhecimento do que uma pessoa com deficiência consegue desenvolver. O Espaço da Cidadania tem um histórico, inclusive, bacana, e é mostrado em várias atividades, de pessoas com deficiência mental, inclusive, né, com problemas de desenvolvimento mental, operando numa fábrica com uma produtividade maior, inclusive, do que as pessoas ditas aí normais ou sem deficiência. Mas... Exemplos muito estudados no Brasil hoje de pessoas com deficiência intelectual, trabalhando em áreas assim que eu considero cartão de visita das empresas, está em Osasco, na Corneta, é uma metalúrgica, uma forjaria, e hoje nós temos já uma empresa também em Taboão fazendo isso, 2 empresas em Taboão da Serra e uma em Osasco. Mas essa da Corneta já tem 10 anos a experiência. Começou em agosto de 2003, a empresa já cumpria a lei de cotas naquela época, mas um dos seus principais clientes estava em Manaus. Uma carga, um caminhão daqui, uma carreta daqui para chegar lá, leva 16 dias. Então, imagina você tendo um retrabalho de um produto lá no cliente com essa longura, né? E a empresa, ao trazer pessoas com deficiência intelectual na área de controle de qualidade a partir de agosto de 2003, resolveu um dos grandes gargalos que tinha com o seu cliente, que era a conferência da qualidade do produto. E o produto, controle de qualidade de uma empresa, é o cartão de visitas de qualquer empresa, né? O cliente quer uma peça boa, ele quer um produto bom, um produto que não estrague, um produto que esteja de acordo com o que foi contratado. E a Corneta conseguiu fazer isso. Foi muito estudada, né, porque a imprensa foi muito lá, muitas empresas têm ido na Corneta, empresas de outros estados. Eu acompanhei a visita da equipe da Fiat, lá de Minas Gerais, no final de 2004, para conhecer essa experiência. O pessoal não acreditava, então, tanto é que foi intermediada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, essa vinda da Fiat, com as empresas que trabalhavam com ela, Magnete, Marelli, as empresas que trabalhavam nas linhas de produção da Fiat. E se provou que é uma experiência que deu certo e a empresa, vamos dizer, ela tem orgulho hoje dos trabalhadores que estão ali e também do produto que ela está fornecendo para o mercado. No momento de crise, a Corneta está ampliando os mercados. Pois é. Agora, dentro desse trabalho, o Espaço da Cidadania promove já tradicionalmente os seus encontros anuais. Na última semana, vocês promoveram o 6º encontro anual do Espaço e Parceiros para a Inclusão. Qual é o objetivo desses encontros, realmente, e qual é o resultado que eles vêm oferecendo, mostrando? Sim. Nós fazemos ao longo do ano vários eventos em locais diferentes, vários. Mas a gente reserva um dia por ano, porque é tudo voluntário, né? Ninguém recebe salário, e as pessoas são de várias áreas do conhecimento, né? que hoje atuam com a gente. Nessa área de conhecimento tem juízes, tem procuradores,
tem dirigentes sindicais, tem gente de empresas, tem gente de escolas, tem consultores, né, tem gente de entidades especializadas, mas que acreditam na ideia, né? Então, a gente reserva um dia por ano para fazer um encontro para ampliar o nosso conhecimento. Então, o encontro desse ano teve 4 temas que ele debateu, né? E veio gente de vários estados para esse encontro. Nós discutimos 4 temas. Primeiro, tem uma convenção hoje internacional, que é a Convenção da ONU para os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei de Cotas. Qual a ligação entre as duas coisas, né? Porque ampliou-se hoje a possibilidade de ter pessoas trabalhando na regra da Lei de Cotas por conta dessa convenção. Trouxemos especialistas que discutiram isso, uma segunda mesa, então cada mesa tem 4 pessoas discutindo, um segundo encontro, a segunda mesa discutiu riscos no trabalho, porque tem alguns juízes idiotas, né, juízes trabalhistas idiotas, que ficam assinando sentenças que provavelmente escritas por outras pessoas, porque um juiz não faria, na verdade, barrando pessoas com deficiência de trabalhar em empresas até em aeroportos. Tá? Então, por conta disso, colocando que é um risco de vida alguém chegar perto de um avião parado. Né? Então nós tivemos esse debate, foi muito emocionante, que foi a questão da contratação das pessoas e análise de riscos no trabalho. Então foi muito interessante, teve nessa discussão procuradores de justiça, teve gente de empresas, né, uma empresa de construção civil, né, teve gente de empresas, teve gente da academia, então foi muito interessante. Tivemos uma terceira discussão, que é o emprego apoiado, né, que é uma nova forma de empregar pessoas com deficiência. No mundo já existe, aqui no Brasil, uma modalidade nova, para situações muito, assim, de pessoas com deficiências muito severas, que precisam de um apoio para o trabalho. Nós não estamos falando de lei de cotas aí, mas é um debate novo que está vindo no Brasil, e os 3 especialistas, os maiores especialistas do Brasil, estavam nesse debate, e nós finalizamos o encontro discutindo a qualidade da inclusão nas empresas, né? E esse debate, inclusive, foi coordenado, o debate da inclusão, da qualidade, foi coordenado por uma especialista aqui da Pestalozzi, aqui de Osasco, que é a Márcia Solera. Então, foi assim, um evento muito interessante. O próprio superintendente do Ministério do Trabalho abriu o encontro de manhã e o ministro do Trabalho passou a tarde por lá. Okay. Tá? Então, foi assim, foi o maior encontro que nós fizemos, é um encontro para dentro, para o nosso conhecimento, de quem quiser construir o conhecimento, para depois, em 2014, onde essas pessoas estão, elas ampliarem seus focos de atuação. Participaram desse encontro 130 pessoas. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, a produção está aqui me cobrando, que já passou até um pouquinho aí do horário. Queria agradecer a tua participação, a tua vinda aqui para conversar com os trabalhadores, com os comerciais que nos assistem, e deixar aqui, para quem quiser saber mais informações, sobre o Espaço da Cidadania, o site do Espaço da Cidadania, www.ecidadania.org.br. Muito obrigado, Clemente. E você, comerciário, já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá!